Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 8 de agosto de 2025, horário 7 horas da manhã, 12 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Já temos 2 eventos, atentados de bomba em aeronaves. Um, na pista, retornou para Brasília, através de, vamos dizer assim, delação do componente a detonar a bomba no avião, escreveu uma nota no banheiro, deixou a nota escrita no banheiro. Então o piloto, acionado por informação, pode ser celular, retornou a Brasília e encontrou o bilhete no banheiro. A segunda foi ainda não revelado e Luiz Inácio Lula da Silva se evadiu. Ele não se encontra no território brasileiro, alega que foi se encontrar com o Trump. Por enquanto não há nenhuma condição dele. Muitos pensaram que ele foi para o México e estamos rastreando a aeronave. As ameaças são do Irã, dos ayatollahs, já que o Ali Khamenei explodiu como um saco de merda, esse charmuta filha da puta, e eles querem jogar as bombas nos Estados Unidos da América e alegam que as bombas atômicas se encontram no Brasil, olhando para os Estados Unidos da América. Então nós já estamos procedendo imediatamente com o acautelamento e a prisão de todos os terroristas, inimigos internos e externos do Brasil, que compõem funcionarismo público, Alexandre de Moraes e outros, todos trabalhando para a China, para a Rússia, para o Irã e para a Norte-Coreia. Já temos todos eles catalogados e vamos proceder. Já estamos com as prisões determinadas. Estamos em guerra atômica nuclear mundial. Então eu peço a todos vocês que colaborem, principalmente com a Rede Globo, em pauta, 8 de agosto de 2025, hora 7 horas da manhã. Não é brincadeira, estamos aqui, já prontos para agir e colocar todos vocês na prisão, porque vocês trabalham para o narcotráfico. O Maduro se encontra em Armação de Búzios, na casa de Bin Laden. Bin Laden, ele se escondeu durante muito tempo no Brasil, em Armação de Búzios. E também em outra casa que ele tem em Morro de São Paulo, na Bahia ou Recife. É um desses 2 lugares, Morro de São Paulo. Então, já estamos com as equipes. Quem encontrar Maduro, de repente morto, é só cortar a cabeça dele, as mãos dele, colocar num saco e levar às autoridades americanas, que eles te pagam 50 milhões. Alexandre de Moraes tem um prêmio de 8 milhões
de dólares. Alexandre de Moraes. 8 milhões de dólares. Alexandre de Moraes. Tem uma recompensa de 8 milhões de dólares. Se você encontrar ele morto, você corta a cabeça dele, os punhos, né, as mãos, leva para as autoridades americanas e recebe 8 milhões de dólares. Estamos entendidos? Estamos à procura do Luiz Inácio Lula da Silva, que já o acerto é percentagem de todo o espólio mundial que se possa arrecadar do maior roubo de todos os países em que este indivíduo filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou. Ele é um ator, é melhor que o Lula, ou seja, mais perigoso. Decorou todos com quem o Lula manteve relacionamento, só que ele desconhece as características do Lula, que são secretas com quem mantém com ele intimidade. Então muitos já se deram conta que não é o Lula. Mas agora é tarde. Então nós estamos no encalço do Luiz Inácio Lula da Silva e do Alckmin. O Alckmin alega que não foi ele que colocou esta situação, que foi o Biden, ele entregou tudo. Olha, quem projetou tudo isto foi o Biden, ele foi que fez as urnas eletrônicas, conjuntamente com o diretor da CIA, trouxeram os componentes de computação a serem inseridos nas urnas eletrônicas, eles fabricaram as urnas eletrônicas e substituíram por urnas eletrônicas no pleito das eleições entre Bolsonaro e Lula. Você apertava um botão, dava preferência a Lula. Aí o segundo que viesse, você apertava o botão e já iam 3 votos para o Lula, 1 para o Bolsonaro. E assim sucessivamente. E tudo isto já com provas irrefutáveis. Declaração do diretor da CIA. Ele entregou todo mundo a USAID também. Então ele entregou a TV Globo e todas as emissoras de televisão que receberam dinheiro da USAID. Quem recebeu dinheiro da USAID está na Lei Magnificat. Então a TV Globo, todo o seu patrimônio já está na Lei Magnificat, na Lei IEPA. E todos os âncoras do telejornalismo que eles receberam. Entenderam? E a multinacional do Biden, do Obama, do Bush, dos Clinton, que fizeram pagamentos, todos também estão na Lei Magnificat. Então a casa caiu geral. Vai haver prisões. Pedimos, por favor, que as autoridades entendam que não cabe retórica ao columbre. Para com isso, se entrega, a casa caiu para você, caiu para o Hugo Bota, caiu para proprietários de partidos políticos de esquerda e de centro, já estão todos com prisão preventiva. E não reaja, porque você pode ser morto. Entenderam? Então já está o embate, a guerra nuclear. O Trump como o russo, eles podem se encontrar em Dubai. Não sabemos se vai ser ainda este final de semana. Acreditamos que sim. Então já estamos procedendo. Com relação ao processo de anistia, não se preocupem, todos as sentenças do Alexandre de Moraes, em que ele operou direito, julgamentos, como também os seus envolvidos no Supremo Tribunal Federal, ficam todos anulados. Então, todo mundo nos presídios serão soltos imediatamente.
Pode ser agora dentro das 24 horas do dia 8/8/2025. São 7h21 da manhã. Quem está falando é o interventor arbitral, corregedor arbitral, justiça paga na investigação de funcionários públicos amotinados, espias e sabotadores, trabalhando para a China, para o Irã, para a Rússia, para o turco Erdogan, para o Hamas, para o Hezbollah, para o Estado Islâmico, para a Al-Qaeda e para os dragões do Irã, 400. Então, nós estamos em guerra nuclear. Estamos atrás das bombas atômicas. Os aviões detectando radiação estão todos posicionados à captura dessas bombas e dessas maletas. Torno a repetir, Luiz Inácio Lula da Silva se evadiu. Não está no Brasil. Estamos atrás dele. Ele alegou que ia viajar para falar com Trump e até agora não chegou. Não conhecemos o paradeiro do seu avião. Muitos dizem que ele fez uma parada no México, mas não temos notícias. Não sabemos do paradeiro desse sujeito. E estamos à procura dele. Ele é narcotraficante, terrorista, procurado mundialmente. Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os seus sócios que praticaram e financiaram guerra nuclear mundial. Entenderam? Tá tudo claro? E antes que eu me esqueça, traidores da pátria, vocês que se venderam por propina, vão pra puta que o pariu, a casa caiu. Agora é pelotão de fuzilamento. Então é melhor vocês colocarem um pendrive com suas confissões no reto, ou seja, no cu. Pega um pendrive, faz as gravações com provas, tudo, enfia no cu. Quando te levarem preso, cala a boca, não fala nada. Quando chegarem para te informar, você apresenta o pendrive. E aí você vai ser ouvido e vai ter, vamos dizer assim, maiores regalias para cooperar. Do contrário, você vai ser um apanhado, um calhamaço de provas em que você está envolvido em condutas de traição, de conluio com o narcotráfico mundial. Esse é o resultado, seus filha da puta. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone, 5521 997420789. Estamos à caça, à procura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se foragiu. Entenderam? Ele disse que ia falar com o Trump e sumiu. Estamos atrás dele. Ele vai ser preso, vivo ou morto, onde estiver. Entenderam? A casa caiu. Estamos em guerra atômica nuclear. Ele arquitetou destruir 2.300.000 favelas para criar um grande alvoroço terrorista, jogar culpa nos militares, jogar culpa em um monte de gente e ele fugir. Mas ele optou por fugir agora. Então estamos atrás dele, desse filho da puta, que se vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva. A casa caiu. Entendeu, Lewandowski? Entendeu, André, superintendente da Polícia Federal? Entendeu, Gonê? Entendeu, Zanin? Entendeu, Fachin? Entendeu, Gilmar Mendes? Entendeu, Toffoli? Carmen Lúcia? Todos vocês estão envolvidos. Não tem para onde correr. Não tem amnistia. Acabou a anistia.
Não tem mais arreglo. Agora é tiro, porrada e bomba. Estamos em guerra atômica nuclear. Foda-se, seus filhos da puta. Muito bom dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos na República Federativa do Brasil, signatário do Tribunal Penal Internacional, conjuntamente com 123 países, com suas tropas de exército, marinha e aeronáutica. No momento, dia 8 de agosto de 2025, horário 3 horas da madrugada, 10 minutos. Estamos na captura internacional em qualquer lugar do planeta do terrorista conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, detentor de bombas atômicas, de maletas nucleares. Ele pretende exterminar com 2.300.000 favelas na República Federativa do Brasil. Ele tem o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda. E ele já, com o Putin, o Xi Jinping, o Erdogan, com o norte-coreano, com os ayatolás, já que o Ali Khamenei foi pra puta que o pariu, morreu, explodiu, virou tudo bosta. Esse charmuta filha da puta do Irã não existe mais. Então nós também estamos pedindo que liberem e acabem com todos os terroristas de Gaza, com o Hamas. Hoje, dia 8 de agosto de 2025, todos os terroristas e todos das tribos que não são palestinos porque não tem passaporte, não tem documentação, e a Palestina não se faz responsável pela população de Gaza, dizem que são terroristas. Como também dizem que são terroristas todos os ativistas que saem nas ruas de Londres, de Paris, de qualquer lugar, dizendo que são palestinos. Não são palestinos. E já pegamos Ahmadinejad, o açougueiro do Irã. Ele e a família dele foram trucidados por dissidentes iranianos, pessoas que foram mortas por ele. Não existe mais. Então, vamos ao relatório. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil. Atenção, serviço secreto, ABIN, SEBIN, contra-espionagem da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Contra-espionagem da ABIN. O diretor-geral da CIA, do governo Biden, entregou todo o esquema. O modus operandi é o seguinte: eles fabricaram as urnas eletrônicas do Brasil num galpão com dispositivo lá do Vietnã. Trouxeram todo esse dispositivo para manipular as urnas eletrônicas. Para quando você apertava o botão, o teu voto ia para o Lula, não ia para o Bolsonaro. E a USAID, chefiada pela juíza encarregada ao monitoramento da USAID, determinou mais de 70 milhões de dólares para o Brasil para manipular a imprensa, a TV Globo, a emissora dos Roberto Marinho e outras, pagando propina,
Só por esse fato, a Lei Magnifique e a Lei IEPA já chegaram a vocês. Porque tem dinheiro americano que foi depositado na conta de vocês, nas emissoras da TV Globo e também de outras emissoras no Brasil, a manipular a opinião pública contra a administração do senhor Bolsonaro. Também temos o pagamento a toda a membresia do Elefante Branco em Brasília, conhecido como sede do Tribunal Superior Eleitoral, que até então era um monte de apuradores de voto e que viraram juízes penal com prestígio de poder prender, dar voz de prisão e fazer monitoramento a qualquer dissidente que não deixasse eles satisfeitos, todos presos por espionagem, sabotagem, crime contra a pátria, Brasil, manipulação do voto. Todos eles sabiam que a fabricação das urnas eletrônicas feitas pela CIA com componentes do Vietnã, lá daquela área, vieram adulterados. E quando você apertava na máquina, que o Barroso falou, mandamos fazer máquinas novas, substituímos pelas velhas e colocamos máquinas novas. Pois é, Barroso, você tá com um peru dentro da boca te engasgando, chupador de piroca. Você confessou em alto e bom tom que você recebeu a ajuda da administração de Estado do Biden, do diretor da CIA, que teve uma conversa com Bolsonaro dizendo para Bolsonaro: aceite o resultado das urnas eletrônicas. E o senhor Bolsonaro falou, claro, tudo bem. Vai ter a apuração, eu aceito. E a TV Globo bateu, sempre insistindo nisso. O resultado das urnas eletrônicas o senhor aceita? O William Bonner. Pois então, William Bonner, você está também investigado na Lei Magnifique, na Lei IEPA. E todos vocês, Hugo Mota, Alcolumbre e todos os dirigentes de partido de esquerda e todos os deputados de esquerda, porque todos ficaram sabendo deste comportamento de traição à pátria. São terroristas, filhos da puta. E todos foram alcançados. A pena é morte por pelotão de fuzilamento. Traição à pátria, seus filhos da puta. Roubaram o Brasil. Envenenaram a população. Mais de 40 milhões de mortos. E mais de 70 milhões moribundos vão morrer daqui a 2 anos. E continuam injetando veneno, seus filhos da puta. Que o ministro da Saúde, o senhor Kennedy, determinou que parem com a fabricação e mandou parar com a fabricação desse veneno no planeta. Então você, Randolph Rodrigues, você da Casa Civil, vocês também, dos partidos que ficam em cima do muro, você entende que já descobrimos que foram manipuladas as eleições, que colocaram esse filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que é um plágio,
que é o impostor e que está fugindo para o México. Ele e o Alckmin, que nós estamos indo agora, 3 horas da madrugada, 19 minutos, pegar ele da cama. E o Alckmin também, o Hugo Mota, o Alcolumbre. Vamos pegar também o Lewandowski, o filho dele. Vamos pegar o André da Polícia Federal, superintendente. Vamos pegar todos os filhos da puta que estão envolvidos neste plano terrorista de soltar bomba atômica, de destruir com 2.300.000 favelas, com bomba na pau, através de telefone celular. Você liga para o número do telefone celular, quem vai atender lá vai ser a bomba na pau, que vai explodir em 2.300.000 favelas, seus filhos da puta! Bomba chinesa, bomba russa, bomba do Irã, dos ayatolás, porque o Ali Khamenei não existe mais. Explodiu como um saco de merda. Esse charmuta filha da puta. Então nós estamos com todas essas equipes já no território da República Federativa do Brasil, atrás de vocês. Governadores do PT, prefeitos do PT, terroristas, filhos da puta. E os 400 adidos militares do Irã, que são considerados que não são exército. Eles têm treinamento de terrorista. Eles são adidos militares. Em caserna do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A observarem como são os treinamentos, eles são espias, terroristas. Eles sabem onde estão os paióis de metralhadoras .30, .50, explosivos. Mapearam tudo. Os dragões do Irã, 400. E que o destino deles é letal, morte. Estão entendendo? Estamos no dia 8/8/2025. Horário 3 horas da madrugada, 22 minutos. Acabou esta merda! Ouviu, seu filho da puta? Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que te pariu. Você quer matar os favelados do Brasil e jogar a culpa no Exército, da Marinha e na Aeronáutica? E dizer que foram os americanos? Seu filho da puta! Você, o Lewandowski, você e o Zanin, o filho da puta também do Fachin, que sabem tudo, o Barroso, todos confessaram. Nós pedimos ao secretário de Estado do governo Biden que nos ajudassem a fazer as eleições no Brasil totalmente limpadas. Sim. Mandaram fabricar as urnas eletrônicas com componentes de substituição do voto. Você apertava na tecla Bolsonaro e elegia o Lula. Tudo comprovado. Tudo relatado pelo diretor-geral da CIA, do governo Biden. A casa caiu. Os deputados do Partido Democrata estão fugindo, largaram todas as administrações do Texas, se mandaram, estão com o cu na mão. Então nós mandamos o FBI atrás deles, onde estiverem. Muitos vieram para o Brasil, achando que aqui poderiam se esconder. O Maduro está na casa do Bin Laden, em Búzios, a armação de Búzios.
50 milhões de dólares é o prêmio pela cabeça dele. Ele também tem uma casa no Morro de São Paulo, lá na Bahia, que ele também viaja para lá. E agora botaram a Gol fazendo escala Brasil-Venezuela para fuga dos venezuelanos que estão aqui, que colocaram o dinheiro do narcotráfico para fugir para a Venezuela. Sobe no avião, filha da puta! Só tem otário. Então estamos à captura desse filho de uma puta, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E a puta que o pariu. Com um monte de metido a matador, a assassino, a gangster. Eles acham que inventaram a roda, a pólvora, o espaguete. Partido de esquerda, filha da puta! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, conhecido como Oscaralho. Se meteu comigo, não sobrevive, não se cria. Ouviu, seu filho da puta? Se meteram com os capitalistas de jogo, querendo administrar o jogo. Se meteram com todos, com o tráfico. O senhor Faru da máfia albanesa falou que ele quer a oportunidade de saber se vingar de 500 mil toneladas. Sabe o que é 500 mil toneladas? Vocês acabaram com o Banco of America, o maior contrabandista de pó para os Estados Unidos. Banco of America, sócio da máfia albanesa, do senhor Faru. Aí ele falou, cadê a minha cocaína? Falaram, o senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva pegou sua cocaína e está dando de graça, distribuindo pó em toda a Europa. Todo mundo doidão. De graça. E aí ele mandou recado. Vai cotar teu escroto. Você colocou todas as famílias dos capitalistas em jogo. Um brigando contra o outro. E todos eles pensando que era isso. E era você, Luiz Inácio Lula da Silva, e os russos, a família Alberghil, mataram um juiz arbitral, Luiz Inácio, como é que é o nome dele? Inácio de Miranda. Casou com a filha do Castor. Ela é juíza internacional arbitral. E todo o componente do grupo de advogados deles, todos juízes. E mataram o coitado Rogério Andrade. Quem matou teu filho, quem botou C4, foi Alberghil, família russa, judia, que quer tomar os pontos do jogo do bicho em todo o Brasil. Tudo já revelado. Entenderam? Tô sendo claro? Conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail. Oscar Aníbal Chapano @gmail.com. Meu Pix, meu CPF 510
466-447-34. Meu Pix, meu telefone, 5521 997420789. Nos ajudem. Temos que pagar a internet e a conta de telefone celular. Só recebo do Brasil. Vamos atrás de você, Luiz Inácio Lula da Silva, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e de você, Alckmin, que jurou que vai tratar de todos os terroristas matadores, exterminadores, que tem as bombas atômicas aqui no Brasil, as maletas atômicas, e que estão apontadas para os Estados Unidos da América. Vamos pegar você, filha da puta! E tu vai dizer onde é que estão as bombas atômicas. Porque você cantava muito de galo com Putin, dizendo, Putin, queremos as bombas atômicas. Ele te deu maletas 007, mas nós sabemos que as bombas atômicas estão aqui e você quer botar o Xi Jinping, esse chinês filha da puta, que já não vai ser mais presidente porque estão em revolução na China. Ele está matando todos os generais, os brigadeiros e os comodoros, ou seja, gente que manda no exército. Entendeu? E falou que não quer fazer nada contigo, que tá muito língua solta. Tu é um filho da puta! Entendeu? Você e esse ministro da Casa Civil e esses partidos políticos, todo mundo fudido! O crime é grave, traição à pátria, motim, sabotagem, espionagem. Temos vários do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que já estão fugindo. 2 estão morando na China. Já fomos atrás. Não vai sobrar ninguém, seus filha da puta. Ouviu, Alexandre de Moraes? Você espalhou merda com tudo. Porque quem se relacionou contigo tá pegado. Tá fudido. Você, tua mulher, teus filhos, teus juízes auxiliares, teus capanga, todo mundo foi pra casa do caralho, seu filho da puta, assassino, terrorista, mal parido, torturador, com 8 defuntos, sangue nas tuas mãos, seu filho da puta. Quer que eu te chame de quê? Pede que quer que eu te chame, seu filho da puta! A ordem foi dada pelo senhor Oscar Aníbal Champano, juiz arbitral, corregedor arbitral internacional do Tribunal Penal Internacional de 123 países, com seu exército, marinha e aeronáutica. Vamos pegar todos esses filhos da puta hoje! Tribunal Superior Eleitoral, Alcolumbre, Hugo Mota, Lula, Alckmin, todos os partidos comunistas, filhos da puta, governadores comunistas, prefeitos comunistas, adidos militares, dos dragões do Irã, do Hamas, do Hezbollah, todos estão com a figurinha, endereço, grupo sanguíneo. Não tem pra onde fugir, seus filhos da puta.
Se fugir, mata, passa o rodo. Viraliza isto. É dia 8 de agosto de 2025, horário 7 horas da manhã, 12 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Já temos 2 eventos, atentados de bomba em aeronaves. Um, na pista, retornou para Brasília, através de, vamos dizer assim, delação do componente a detonar a bomba no avião, escreveu uma nota no banheiro, deixou a nota escrita no banheiro. Então o piloto, acionado por informação, pode ser celular, retornou a Brasília e encontrou o bilhete no banheiro. A segunda foi ainda não revelado e Luiz Inácio Lula da Silva se evadiu. Ele não se encontra no território brasileiro, alega que foi se encontrar com Biden, com o Trump. Por enquanto não há nenhuma condição dele, muitos pensaram que ele foi para o México e estamos rastreando a aeronave. As ameaças são do Irã, dos ayatollahs, já que o Ali Khamenei explodiu como um saco de merda, esse charmuta filha da puta, e eles querem jogar as bombas nos Estados Unidos da América e alegam que as bombas atômicas se encontram no Brasil, olhando para os Estados Unidos da América. Então nós já estamos procedendo imediatamente com o acautelamento e a prisão de todos os terroristas, inimigos internos e externos do Brasil, que compõem funcionalismo público, Alexandre de Moraes e outros, todos trabalhando para a China, para a Rússia, para o Irã e para a Norte-Coreia. Já temos todos eles catalogados e vamos proceder. Já estamos com as prisões determinadas. Estamos em guerra atômica nuclear mundial. Então eu peço a todos vocês que colaborem, principalmente com a Rede Globo, em pauta, 8 de agosto de 2025, horas 7 horas da manhã. Não é brincadeira, estamos aqui, já prontos para agir e colocar todos vocês na prisão porque vocês trabalham para o narcotráfico. O Maduro se encontra em Armação de Búzios, na casa de Bin Laden. Bin Laden, ele se escondeu durante muito tempo no Brasil em Armação de Búzios. E também em outra casa que ele tem em Morro de São Paulo, na Bahia ou Recife. É um desses 2 lugares, Morro de São Paulo. Então, já estamos com as equipes. Quem encontrar Maduro, de repente morto, é só cortar a cabeça dele, as mãos dele, colocar num saco e levar às autoridades americanas que eles te pagam 50 milhões. Alexandre de Moraes tem um prêmio de 8 milhões de dólares. Alexandre de Moraes, 8 milhões de dólares. Alexandre de Moraes tem uma recompensa de 8 milhões de dólares. Se você encontrar ele morto, você corta a cabeça dele, os punhos, né, as mãos, leva para as autoridades americanas e recebe 8 milhões de dólares. Estamos entendidos? Estamos à procura do Luiz Inácio Lula da Silva, que já o acerto é percentagem de todo o espólio mundial que se possa arrecadar
do maior roubo de todos os países em que este indivíduo filha da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou. Ele é um ator, é melhor que o Lula, ou seja, mais perigoso. Decorou todos com quem o Lula manteve relacionamento, só que ele desconhece as características do Lula, que são secretas com quem mantém com ele intimidade. Então muitos já se deram conta que não é o Lula. Mas agora é tarde. Então nós estamos no encalço do Luiz Inácio Lula da Silva e do Alckmin. O Alckmin alega que não foi ele que colocou esta situação, que foi o Biden, ele entregou tudo. Olha, quem projetou tudo isto foi o Biden, ele foi que fez as urnas eletrônicas, conjuntamente com o diretor da CIA, trouxeram os componentes de computação a serem inseridos nas urnas eletrônicas, eles fabricaram as urnas eletrônicas e substituíram por urnas eletrônicas no pleito das eleições entre Bolsonaro e Lula. Você apertava um botão, dava preferência a Lula. Aí o segundo que viesse, você apertava o botão e já iam 3 votos para o Lula, 1 para o Bolsonaro. E assim sucessivamente. E tudo isto já com provas irrefutáveis. Declaração do diretor da CIA. Ele entregou todo mundo a USAID também. Então ele entregou a TV Globo e todas as emissoras de televisão que receberam dinheiro da USAID. Quem recebeu dinheiro da USAID está na Lei Magnificat. Então a TV Globo, todo o seu patrimônio já está na Lei Magnificat, na Lei IEPA. E todos os âncoras do telejornalismo que eles receberam. Entenderam? E a multinacional do Biden, do Obama, do Bush, dos Clinton, que fizeram pagamentos, todos também estão na Lei Magnificat. Então a casa caiu geral. Vai haver prisões. Pedimos, por favor, que as autoridades entendam que não cabe retórica ao columbre. Para com isso, se entrega, a casa caiu para você, caiu para o Gubota, caiu para proprietários de partidos políticos de esquerda e de centro, já estão todos com prisão preventiva. E não reaja, porque você pode ser morto. Entenderam? Então já está o embate, a guerra nuclear. O Trump como o russo, eles podem se encontrar em Dubai. Não sabemos se vai ser ainda este final de semana. Acreditamos que sim. Então já estamos procedendo. Com relação ao processo de anistia, não se preocupem, todos as sentenças do Alexandre de Moraes, em que ele operou direito, julgamentos, como também os seus envolvidos no Supremo Tribunal Federal, ficam todos anulados. Então, todo mundo nos presídios serão soltos imediatamente. Pode ser agora dentro das 24 horas do dia 8/8/2025. São 7h21 da manhã. Quem está falando é o interventor arbitral, corregedor arbitral, justiça paga na investigação de funcionários públicos amotinados, espias e sabotadores, trabalhando para a China, para o Irã, para a Rússia, para o turco Erdogan, para o Hamas, para o Hezbollah, para o Estado Islâmico, para a Al-Qaeda e para os dragões do Irã, 400.
Então, nós estamos em guerra. Guerra nuclear. Estamos atrás das bombas atômicas. Os aviões detectando radiação estão todos posicionados à captura dessas bombas e dessas maletas. Torno a repetir. Luiz Inácio Lula da Silva se evadiu. Não está no Brasil. Estamos atrás dele. Ele alegou que ia viajar para falar com Trump e até agora não chegou. Não conhecemos o paradeiro do seu avião. Muitos dizem que ele fez uma parada no México, mas não temos notícias. Não sabemos do paradeiro desse sujeito. E estamos à procura dele. Ele é narcotraficante, terrorista, procurado mundialmente. Luiz Inácio Lula da Silva. E todos os seus sócios que praticaram e financiaram guerra nuclear mundial. Entenderam? Tá tudo claro? E antes que eu me esqueça, traidores da pátria, vocês que se venderam por propina, vão pra puta que o pariu, a casa caiu. Agora é pelotão de fuzilamento. Então é melhor vocês colocarem um pendrive com suas confissões no reto. E aí você vai ser ouvido e vai ter, vamos dizer assim, maiores regalias para cooperar. Do contrário, você vai ser um apanhado, um calhamaço de provas em que você está envolvido em condutas de traição, de conluio com o narcotráfico mundial. Esse é o resultado, seus filha da puta. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix, meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone, 5521 997420789. Estamos à caça, à procura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se foragiu. Entenderam? Ele disse que ia falar com o Trump e sumiu. Estamos atrás dele. Ele vai ser preso, vivo ou morto, onde estiver. Entenderam? A casa caiu. Estamos em guerra atômica nuclear. Ele arquitetou destruir 2.300.000 favelas para criar um grande alvoroço terrorista, jogar culpa nos militares, jogar culpa em um monte de gente e ele fugir. Mas ele optou por fugir agora. Então estamos atrás dele, desse filho da puta, que se vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva. A casa caiu. Entendeu, Lewandowski? Entendeu, André, superintendente da Polícia Federal? Entendeu, Gonê? Entendeu, Zanin? Entendeu, Fachin? Entendeu, Gilmar Mendes? Entendeu, Toffoli? Carmen Lúcia? Todos vocês estão envolvidos. Não tem para onde correr. Não tem amnistia. Acabou a anistia. Não tem mais arreglo. Agora é tiro, porrada e bomba. Estamos em guerra atômica nuclear. Foda-se, seus filhos da puta. Boa, Serrão. Agora eu vou pedir pro Vitor Kunz eu colocar aqui um dos comentários pra gente trazer pra mesa. Olha só. Senador Romário, faça esse importante gol de placa na sua carreira política, assinando o impeachment do ministro ditador do STF. A gente tem uma enquete aqui também. A gente quer saber a sua opinião, se você acha que Romário vai assinar aí o pedido de impeachment. Ele é um daqueles que está indefinido, em cima do muro, né, Fred? Pois é, Mari. É muito estranho esse silêncio do senador Romário, que é membro do Partido Liberal, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi eleito com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na última eleição para senador em 2022, e é no mínimo estranho que até o presente momento o Romário não tenha se posicionado sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que, como até bem lembrou Marcília, Mari,
há algumas pautas do debate público que necessariamente os políticos, sejam governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, têm que ter uma posição muito clara. Diante das ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes, não há como um político não ter posição, seja favorável ou contrária, mas pelo menos deixe expressa a sua posição para que o público possa cobrá-lo e ele arque com as consequências de ter uma posição definida, seja sendo favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seja sendo contrário ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Até porque me parece, Mari, que uma vez reunidas as 41 assinaturas necessárias para o juízo de admissibilidade para que seja dado início ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, muito difícil que o Davi Alcolumbre se negue a pautar o pedido. Porque o presidente da casa ele se sustenta com arco de alianças. E a maioria se posicionando claramente, neste caso em relação à aceitação do pedido de impeachment do presidente, do ministro do Supremo Tribunal Federal, a situação fica incontornável para o próprio Davi Alcolumbre, que não terá como se sustentar na cadeira de presidente do Senado, ignorando hoje a principal pauta do país. Tivemos essa obstrução total da oposição dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, que conta com o apoio do PP, por meio do presidente do partido, Ciro Nogueira. Também causa estranhamento essa indefinição do Ciro Nogueira, que recebeu inclusive autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitar o presidente Bolsonaro na sua casa, na prisão domiciliar, e o Ciro Nogueira, que declarou apoio à obstrução total das pautas no parlamento, até que o presidente da casa, da Câmara dos Deputados, paute a anistia e o presidente do Senado paute o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o próprio Caiado, que declarou o apoio do União Brasil também à obstrução total das pautas. Então, muito importante que esse pacote da paz, tal qual a oposição o denominou, que envolve a votação do PL da anistia, a votação do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o fim das decisões monocráticas de ministros do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que simplesmente derrubou uma medida do parlamento, no caso do aumento do IOF, o parlamento que havia votado por meio de 383 deputados federais para derrubar o aumento do IOF por parte do Poder Executivo Federal, e o Senado, que teve uma votação simbólica, numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes vai lá e fica do lado desse aumento de imposto editado pelo governo Lula. E também a questão sensível do fim do foro por prerrogativa de função do foro privilegiado, para que os processos contra senadores e deputados federais corram na primeira instância e não diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que hoje o foro privilegiado se transformou no instrumento de coação dos senadores e deputados para que eles venham adotar as pautas segundo a vontade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que a própria postura hoje do deputado Hugo Mota e do próprio senador Davi Alcolumbre decorre em larga medida da pressão exercida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre os dois, e justamente porque o Supremo Tribunal Federal tem se valido desses processos criminais contra deputados e senadores para coagi-los, pressioná-los para que eles atuem de acordo com a vontade dos ministros do STF, Mari. Perfeito, Fred. Vou até pedir para o Vitor Kunzul colocar aí uma imagem do senador Magno Malta acorrentado. Aí a gente está vendo toda essa manifestação no Congresso. Eles dizem que não vão sair de lá enquanto essas pautas não seguirem adiante. E além do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tem também a questão do PL da anistia. Inclusive, a gente vai receber agora aqui no Sem Rodeios o advogado Luiz Felipe Cunha, ele que defende presos pelo 8 de janeiro e faz denúncias aí de tortura contra alguns desses presos. Ele está lá agora, neste momento, inclusive no Congresso. Boa tarde, seja bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. Boa tarde, Mariana, boa tarde, doutor Frederico, Serrão, Marcília. Doutor Marcília, um prazer estar com vocês aqui novamente. E eu venho trazer aqui denúncias graves. Estou aqui no Congresso Nacional hoje, acompanhando aqui de perto
a questão do recolhimento das assinaturas, e chegou agora há pouco, deixa eu ver aí, quem pode mostrar aqui, chegou agora há pouco a 40 o número de pessoas que assinaram, né? E falando em um número de 40, vocês estavam falando agora há pouco a respeito do senador Romário, né? Ele que foi o nosso herói da Copa de 94, como um craque, trouxe o tetracampeonato para o Brasil. Hoje é uma vergonha nacional, né? Vamos esperar que ele se torne agora a vergonha nacional que ele é, vamos dizer, num possível herói, né? Fazendo a 41ª assinatura, né? Qual a expectativa, doutor, em relação ao avanço do PL da anistia, o senhor que está agora no Congresso, né, considerando essa pressão que saiu das ruas no domingo, né, e os deputados e senadores sentiram a pressão popular, e agora com essa obstrução total, qual que é a expectativa para o avanço aí do PL da anistia? O senhor que representa vários dos céus do 8 de janeiro. Bem positiva aqui, ó. Isso aqui é o Nicolas e o Zucco. O Nicolas e o Zucco foram pessoalmente atrás. O deputado Nicolas e o Zucco, aqui está no perfil do Zucco. Olha lá, eles foram pessoalmente atrás dessa 40ª assinatura. Aqui, ó, isso aqui está no perfil do Zucco. Deputado federal Zucco, postado lá, se quiser olhar lá, está postado. Ele e o Nicolas, 40ª assinatura aí, ó. Parabéns aí para ele, ó. Federal Zucco. E eu estou aqui na liderança da posição na Câmara dos Deputados, né? E olha quem está do meu. Vocês conhecem, né? Irmã, que é um símbolo, pastor ali atrás, e suposto teórico golpe, né? Golpe, né? Se esse teórico golpe tivesse sido implementado no país, né? Quem sabe ela seria a nossa presidente da República, né? Irmã Hilda, né? Olha aí, ó. Não tá, mas estamos juntos. A irmã da Adalgisa. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma denúncia da Gabriela, que é assessora do Zucco, aí, ó, nossa querida amiga. Vou trazer para vocês uma denúncia muito grave de tortura. Ana Flávia aqui, ó. Ana Flávia está sofrendo tortura desse vídeo da colmeia. Eu a visitei no sábado último, no dia 2, eu estive visitando ela pessoalmente, e o rosto dela está bastante inchado do lado de cá. Já havíamos pedido, já havíamos solicitado ao ministro Alexandre de Moraes a prisão domiciliar dela. Na quarta-feira não, hoje, quarta-feira é hoje, no dia 4, ele pela terceira vez negou a prisão domiciliar dela, mas ele autorizou o presídio para que tomasse providências com relação a essa dor dela aqui no maxilar. Ela está com o maxilar inchado e a gente não sabe, dor no ouvido, não consegue dormir, e o presídio simplesmente, o sistema médico do presídio de Brasília é uma vergonha. Mas a denúncia é porque foi solicitado pelo ministro que o presídio fizesse um exame, caso fosse necessário, tirasse ela do presídio para fazer um exame no hospital de imagem, para saber sobre essa questão da denúncia que a gente está falando do maxilar dela, que pode estar fora do lugar, pode estar quebrado, pode estar fissurado, pode estar alguma coisa. Ela não consegue comer direito, a comida continua de péssima qualidade, parece uma lavagem, e a gente não sabe o que ela pode ter. Pode estar fissurado, pode estar quebrado, ela não consegue dormir, simplesmente o dentista a atendeu e deu um anti-inflamatório para ela, toma 5 dias, que já acabou, e foi isso. Então, ela pode ter até alguma coisa mais grave. Ela que já foi ameaçada de tirar a própria vida, pegou Covid, quase morreu de Covid dentro do presídio, ainda está passando por mais essa situação deprimente e degradante, né? E tem outro caso, eu vou dar um furo para vocês agora. Os advogados estão nessa causa. Eu, doutora Ana Cibutti, doutora Marta Padovani, estamos nesses casos que eu vou falar aqui agora. Um caso muito sério, muito sério. A dona Juscelene, de Santa Catarina,
A doutora Nicibucci, que advoga com a gente, ela esteve na manifestação no domingo, levantando o caso da Juscelene, que é uma idosa com comorbidade, está presa em Florianópolis, e ela sofreu uma agressão física das presas. Eu não posso ainda mostrar essas fotos, mas é uma temeridade. Ela foi agredida dentro da cela e ela está com o olho roxo, está toda inchada. É isso, são essas desumanidades, esses absurdos que estão ocorrendo no Brasil e que a gente está vendo aí que a Lei Magnitsky, graças a Deus, foi o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado. Espero que outras pessoas, autoridades, sejam sancionadas. E a Lei Magnitsky, que a gente sabe que ela foi criada para criminosos, para terroristas e para violadores de direitos humanos. Vocês imaginam a vergonha que o Brasil está passando com o juiz. Pá. Acho que caiu a conexão aí do doutor Luiz Felipe, mas a gente agradece demais pela participação dele, inclusive trouxe informações em primeira mão aqui pra gente. Agora a gente vai conversar com o senador Eduardo Girão, que está também no plenário lá, vai trazer as informações direto dessa movimentação. Boa tarde, senador Girão, sempre bom recebê-lo aqui no Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, doutor Frederico, uma honra estar participando do Sem Rodeios mais uma vez com vocês. Estou aqui direto do plenário do Senado Federal, né? Ali, atrás de mim, ali, ó, está lá os bravos senadores que têm feito aí essa obstrução da presidência da casa, algo jamais tentado, nunca nós utilizamos esse recurso desde 2019, no início da nossa legislatura, mas nós chegamos no limite, né? Tempos extraordinários, como os que a gente vive, necessitam de ações extraordinárias. Então, de uma forma ordeira, pacífica, está lá, ali agora, nesse exato momento, está o senador Magno Malta, senador Jaime Bagatoli, né? Está o deputado Éder Mauro e também o deputado Caveira. E é muito bonita essa solidariedade de deputados e senadores, porque essa madrugada eu passei praticamente toda a madrugada aqui e a gente ia se revezando em duplas e às vezes não, a madrugada inteira deputados, porque eles têm um número maior de oposição, né? Logicamente, do tamanho da casa, e eles vinham aqui para dar uma força para a gente, trazia café, conversava um pouco, e a gente, em alguns momentos, também ia lá, né? Quando dava, a gente fazia uma visita ali a eles no plenário da casa, que fica a 80, cento e poucos metros daqui. Então, muito obrigado ao povo brasileiro, né? Quero agradecer a força que tem enviado para a gente. É um momento chave da nossa nação, é o único recurso que nós temos, e são três, né, os nossos pedidos legítimos, né, são três, e um deles desde 2019 que a gente pede, que é impeachment, né, para que voltemos a ter democracia no Brasil, que haja uma separação e independência entre os poderes. Eu não vou repetir isso, porque já falei muitas vezes, né, e todo mundo já está vendo, o brasileiro já entendeu e quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é o campeão de pedidos de impeachment, o violador contumaz de direitos humanos, que envergonha o Brasil, como falou o doutor Paulo Faria agora há pouco tempo, né, recebeu uma sanção Magnitsky, que só é dado para terrorista, né, para violadores dos direitos humanos, para ditadores sanguinários, né, e o Senado é corresponsável por isso, por essa vergonha, porque não agiu. Então é hora de agir, né? E também a anistia aos presos políticos que têm sofrido barbaridades, né? Assim, a gente dói no coração, né? A falta do direito à pessoa se defender, né? O desrespeito à Constituição, ao ordenamento jurídico, devido ao processo legal, tudo. E também o fim do foro privilegiado, que é exatamente essa, como é que eu digo para vocês? É essa blindagem, esse guarda-chuva
de impunidade que está lá a corrupção, né? E um poder acaba fazendo chantagem sobre outro para não andar pedido de impeachment e outras coisas mais, né? Então, estamos aqui de prontidão e vamos ficar até que essas pautas sejam encaminhadas de forma concreta. E pedimos o contínuo apoio dos brasileiros que estão indo para carreatas, que estão fazendo suas manifestações nas sacadas, que estão buzinando, que estão rezando em vigílias durante a noite. A guerra, que a gente sabe, é espiritual e a gente precisa dessa força. Hoje eu dormi 1h40. Eu acho que fazia muito tempo, né? E assim, com a cabeça pesada por tudo, né? No aspecto assim de cansaço, mas coloquei lá milagrosamente, isso não tem outra justificativa, são as orações dos brasileiros. Dormi nessas 1h40, algo que se eu tivesse dormido 7 horas, 6, que é o normal, 7, eu não conseguiria o sono reparador que eu tive nessas 1h40. Então estamos aqui combatendo um bom combate e à sua disposição, Mariana, Dr. Fred e vocês do Sem Rodeios. Senador, o senador Ciro Nogueira acabou de dar uma entrevista dizendo que não assinará esse pedido de impeachment, porque, segundo a visão dele, ele falou que é um homem muito pragmático e ele sabe que hoje no Senado não há 54 assinaturas para que seja aprovado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que o senhor acha dessa declaração do senador Ciro Nogueira? Essa declaração, com todo respeito ao meu colega aqui, sem cabimento nenhum, né? Uma declaração estapafúrdia de alguém que recebe um privilégio de ser o único parlamentar, o primeiro, que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes para visitar o presidente Bolsonaro em casa ontem. Estranho isso, né? Quase 600 parlamentares, ele foi o primeiro, hein? Ele foi o primeiro. E aí ele faz um vídeo na saída, que esse vídeo circulou, eu não acreditei, enfim, mas vi que era real e depois foi confirmado, dizendo que era um amigo Bolsonaro, relatando a preocupação, da perseguição, e ele não assina o pedido de impeachment para a gente abrir, para a gente sair desse marasmo aqui, que nós estamos desde 2019, de alguém que tortura, que massacra o Bolsonaro e outros milhares de brasileiros? É isso mesmo? E essa entrevista que ele deu com um outro grande veículo de comunicação piorou. Foi a emenda pior do que o soneto, porque ele coloca lá dizendo que, não tem a quadrilha, se abrir, não vai ter os 54 votos. Mas nós estamos querendo chegar no 40 e botar para votar, isso é outra etapa. O brasileiro já mostrou que quer esse impeachment, né? Já está cristalizado no coração, na alma dos brasileiros, para a gente virar a página dessa crueldade. E aí, a partir do momento do impeachment do Alexandre de Moraes, até cai tudo, cai a anistia, cai as violações dele, as ações arbitrárias, cai tudo. E aí, ele diz que só vai na boa, é isso? Que não quer se desgastar com o ministro? Eu realmente fiquei muito impactado e discordo profundamente, respeito, mas discordo, e é bom que tudo esteja vindo das claras para a população, porque eu particularmente não gostaria de ter um amigo. Você, Mariana e Fred, eu devolvo a pergunta, e você também que está nos assistindo, vocês gostariam de ter um amigo que vê o cara tentando te afogar o tempo todo, e aí você não pode pedir socorro, e aí ele pode acabar com aquela tortura e lava as mãos? Desculpa, isso não é amigo, tá? Na minha opinião. Verdade, na minha também, senador. Olha só, a gente vai passar para o André Marcília fazer uma pergunta para o senhor também, até para a gente aproveitar os últimos minutos de André Marcília hoje aqui conosco. Então a gente já agradece o André Marcília e passa para ele fazer uma pergunta para o senhor também. Marcília. Boa tarde, senador. Prazer falar contigo. Olha, já que a gente está aqui colocando falas de outros parlamentares, eu também queria que o senhor comentasse a fala do Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri deu uma declaração dizendo que o parlamentar devia fazer o oposto, deveria botar a Câmara para trabalhar, deveria botar o Senado para trabalhar, enfim, que eles deveriam parar de paralisar e votar PEC para
derrubada para impeachment de ministro ser facilitado, enfim, deveria resolver as coisas com trabalho e não com paralisação. O que o senhor acha disso? Eu até, aqui, rapidamente, fico pensando que talvez seja a mesma coisa, né? De dizer para alguém que está num cativeiro sequestrado, falar, pô, você devia sair por aí, tomar um sol, ao invés de ficar gritando e reclamando aí no cativeiro. O que o senhor acha? Doutor André, você foi no ponto agora. Ontem, quando eu vi essa tweet, eu disse, não, isso aqui deve ser alguma coisa fake. Não é possível com um cara tão inteligente como o Kim, que vive o dia a dia aqui da casa, já veio aprovar projetos aqui, é um excelente parlamentar naquilo que ele abraça, né? Tem o ideal, sabe argumentar. Agora, ele que sabe como funciona essa casa e a outra, falar que dentro pelo fim do foro legiado, sem fazer o que a gente está fazendo, desespero, aqui, como última medida, a gente cobra nas reuniões de líder foro privilegiado, desde sempre, engaveta, impeachment, desde... Caiu aí? Caiu, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Sim. Pronto, entrou uma outra ligação, mas ainda bem que a gente ficou dessa vez aqui. Olha, eu mandei uma mensagem para ele, né, com todo o respeito que eu tenho pelo Kim, né, eu mandei uma resposta, liguei, tentei falar com ele, não consegui. Depois mandei um áudio, pedi para ele me retornar e não tive resposta agora, porque eu achei aquilo até um desrespeito com os parlamentares que aqui estão, e ele sabe que a gente trabalha com seriedade aqui dentro, né? E que no limite das nossas forças. Então, foi muito feio o que colocou, assim, uma incoerência. Eu não sei se está querendo jogar para a plateia, eu não esperava isso dele, né? Mas não é por aí, tá? Eu espero até uma reconsideração do Kim Kataguiri, dessa fala muito infeliz que ele teve ontem, desse trabalho desses parlamentares que estão se sacrificando no limite das forças dele, que estão colocando um alvo nas costas agora para trabalhar pelo que é correto, e demorou isso acontecer. Então, em vez dele se juntar, ele vem criticar. Uma decepção. Ô, senador, agora também Jorge Serrão tem uma pergunta para o senhor. A gente aproveita os últimos minutos de Serrão aqui também conosco no Sem Rodeios de hoje. Paz e bem, senador Gerão, vamos lá, é importante a gente chegar agora às conclusões que são fundamentais. Um processo de impedimento de ministro, que é algo inédito no Brasil, pode demorar muito. Qual é a sua avaliação? Esse processo parece que com 40 assinaturas até agora vão surgir as que farão esse caso andar. Agora, a abertura de um processo, haverá aí uma longa batalha agora, precisamos de Golias para convencer o Davi aí do Senado a fazer isso andar, mas um processo desse deve demorar muito. Qual é a sua expectativa sobre como deve ocorrer esse inédito processo de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado brasileiro? Olha, o presidente Davi Alcolumbre tem a chance de se redimir, né, de fazer a redenção dessa casa que ele já foi presidente. Não votei nele, fui até o final contra ele, eu e o senador Marcos Pontes, diga-se de passagem, porque eu já conhecia o modus operandi dele, né? E engavetou vários pedidos de impeachment sem, assim, dar nenhum cabimento, como se fosse um puxadinho do STF essa casa. E eu não carrego essa culpa, né, dessa digital, do que está acontecendo agora, porque ele mandou até apagar as luzes ontem aqui, né, do plenário. Ficamos numa live, 13 senadores, e o número que você gosta, o número 13, mas é a verdade. 13 senadores que estavam aqui fazendo a super live, apagou as luzes, e olha que nenhum funcionário daqui, eu conheço todos, faria um troço desse se não fosse por uma ordem de cima. Eles são super respeitosos, dedicados. Cancelou a imprensa, vê se você acha a imprensa aqui, ó. Não tem ninguém da imprensa, que é sempre cheio de jornalistas aqui da imprensa, tá? Só falta cortar a água e o ar-condicionado, né? Então, está incomodado com a situação. Nós não vamos fazer acordão, pelo menos
alguns senadores aqui, nós temos compromisso, é agora ou nunca, né? É a vez do Senado reagir. Senão, não tem sentido o mandato para ficar empurrando com a barriga violador de direitos humanos para depois, não vai acontecer mais nunca, se não for agora. Então, nós temos 39, Serrão, 39. Por quê? Porque esse número 40, se a gente considerar o senador Vanderlan Cardoso, de Goiás, que assinou, mas pouco tempo depois tirou licença, recentemente, a gente teria as 40. Mas como pode ter um questionamento jurídico e a gente quer fazer tudo de forma muito firme, respaldada, para não ter surpresa, a gente está contando 39, tá? Então nós estamos atrás do suplente dele, que é o senador Pedro Chaves, de Goiás, outros senadores também, ainda, inclusive do PL, tá? que não assinaram, e a gente precisa efetivamente ter o número mágico de 41, porque com esse número mágico de 41, aí fica assim, demonstrado que a maioria quer. Fica feio para o presidente, com a maioria da casa, ele não colocar pelo menos a abertura. Com a abertura, você já tem aí o afastamento, já era um mal menor, e aí vamos lutar depois pelas outras 54 assinaturas para a gente conseguir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho a menor dúvida, diferente do senador Ciro Nogueira, que se a gente conseguir esse afastamento, os 54 votos a gente vai ter. Sabe por quê? Porque a maioria desse Senado aqui quer a reeleição, vai atrás de votos, já está indo atrás de articulações. Então, eles vão querer, com certeza, não vão poder pedir voto se não apresentar realmente a disposição de fazer o impeachment e de assinar e de afastar esse contumaz ditador Alexandre de Moraes. E chegou a hora da verdade, por isso que esses 41, eu peço a vocês que de forma educada, continue, não desista, continue entrando nas redes sociais dos senadores, fazendo esse pedido, entrando no e-mail institucional, como você puder, tá? Tentando chegar no prefeito, no vereador que possa ter acesso a ele, muitas vezes tem, no deputado, no governador, enfim, é fundamental essa mobilização nessa reta final. Você vê que, olha a boa notícia, Mariana, que a gente está vendo, doutor André Marcílio. Veja bem, em 2 dias apenas, nós tivemos 7, que acabou de um senador agora também assinar, senador Messias. Então, 7 senadores assinaram, né? Então, isso realmente... Não, 6 senadores assinaram. Isso é uma vitória fantástica. Estão faltando aí o quê? 39, já temos 40, 41. Estão faltando 2 assinaturas e nós vamos correr atrás delas com a ajuda sua, brasileiro de bem. Excelente, senador Girão. Muito obrigada pela sua companhia. Sempre bem-vindo aqui ao Sem Rodeios. A gente sempre te espera, viu? Muita paz, parabéns pelo trabalho. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado, abraço. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho também. André Marcília, muito obrigada pela companhia hoje. Lembrando, pessoal, que a gente fica até as 4h30 da tarde. Mas o André Marcília tem muitas coisas para fazer por aí ainda. Então, obrigada pela sua companhia hoje, Marcília. Obrigado a vocês todos. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a toda a audiência. Valeu, obrigado. Até. Vamos nos despedir por hoje também, de Jorge Serrão. Serrão, obrigada pela companhia aqui hoje. Vamos lá, e o dia está animado, hein? O presidente da Câmara, Hugo Mota, tentou iniciar a sessão da Câmara lá no plenário Nereu Ramos, mas deu ruim. A turma lá que está fazendo a reação não deixou isso acontecer. Deram o drible da vaca no Hugo Mota. A parada está ficando interessante, hein? Rebelião dentro do Congresso Nacional. Quem diria que isso iria acontecer, mas é importante. A pressão popular tem efeito concreto. Parlamentar, como diria o velho Ulisses Guimarães, tem medo da pressão do povo. Vamos em frente, amanhã tem mais, querida Mari, grande Fred, valeu. Valeu. Abraço, Serrão. E vocês fiquem por aqui, a gente fica até as 4h30 da tarde, tem muitos convidados ainda, muitas notícias pra gente trazer também. Se não deixou o seu like, deixe, que é bem importante pra gente. Aproveite para assinar a Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês pelos 3 primeiros meses. Está imperdível para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Olha só, vou até pedir para o Vitor preparar ali
um vídeo do deputado Zé Trovão que mostra como bem trouxe ali o Serrão. Eles querem dar continuidade aos trabalhos da casa. Hugo Mota, assim como Davi Alcolumbre, não estão gostando dessa obstrução aí, dessa manifestação da oposição e de parte do Centrão. Eles estão tentando fazer um plenário paralelo. Vamos ver aqui. Pessoal, urgente, nós fomos chamados aqui no Nereu Ramos, onde... Isso aqui, ó, só pra vocês terem um auditório, tá? Um auditório onde o Hugo Mota quer trazer a ordem do dia para cá, querendo passar por cima dos deputados que estão fazendo uma manifestação respeitosa, pacífica e silenciosa no plenário. Mas deixa eu deixar um recado para você aqui, presidente Hugo Mota. Não queira atropelar os deputados, porque nós fomos barrados naquela porta ali. Se nós não tivéssemos aqui dentro um deputado para ir lá fazer abrir, porque quem estava aqui dentro nem fazia de conta que não estava nem vendo a gente não tinha entrado. A Câmara dos Deputados é a Câmara do povo. E nós não vamos baixar a cabeça para você, Hugo Mota. Você está entendendo? Não tente fazer malandragem. Não tente fazer malandragem. Tá? A gente está pedindo o justo. Ótimo. É importante você deixar aqui sua opinião também sobre isso, né? Apesar de toda a manifestação da oposição, uma manifestação séria e respeitosa, a gente vê aí ainda os presidentes das casas legislativas querendo seguir normalmente os trabalhos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Agora vamos receber Alex André, economista aqui no nosso programa Sem Rodeios de hoje. Gostaria de ouvir a sua opinião, Alex, sobre qual a relação aí dessas pautas tão importantes para a oposição e possíveis novas tarifas vindo dos Estados Unidos, essa pressão do exterior, como você tem analisado todo esse cenário no momento. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. É um prazer estar aqui com vocês aqui no Sem Rodeios, toda a audiência da Gazeta do Povo. Mari, tudo que eu acompanho durante a programação da Gazeta no âmbito político é muito importante, tudo que está sendo feito pela oposição, para evitar uma taxação ainda maior do que nós já estamos passando. Hoje que já está vigorando a taxa de 50%, que já é a maior do mundo, o Trump fez um movimento estratégico na Índia, que nós vimos a taxação de 25 saltar para 50, ou seja, a taxação de lá dobrando, com a justificativa de compra de petróleo russo por parte do governo indiano. Nós aqui no Brasil somos os maiores compradores do petróleo russo, então nós precisamos barrar não só claramente a atuação, quando a gente olha no aspecto político, visando o Alexandre de Moraes, que acabou de ser um alvo, né, pela lei Magnitsky, pelo presidente Trump, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas também de tirar essa ideologia do governo atual de se aliar com ditaduras, né? Então nós vimos, inclusive, no último domingo, o Encontro Nacional do PT em Brasília, enquanto estava acontecendo as manifestações durante o Brasil todo, contra, né, colocando, né, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também, ao mesmo tempo, defendendo, né, os direitos de liberdade de expressão e tudo que está acontecendo sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente acompanha durante a programação, e ao mesmo tempo estava acontecendo um encontro nacional do PT em Brasília, nesse mesmo dia, no último domingo, no qual rolou aquela foto fadística do presidente Lula, né, com Fidel Neto, né? Quando a gente olha tudo isso, a gente fala assim, meu Deus, será que realmente nós estamos vivendo numa democracia, num país que o presidente disse ontem, inclusive, que cada vez mais ele está se tornando mais socialista a cada dia que passa? E tudo isso são elementos vitais aqui, Mari, Fred, todo mundo que nos acompanha, quando a gente olha no aspecto econômico, que a tarifa está muito barata para o Brasil. 50% ainda está de graça, como dizem. Ou seja, a conta pode ficar ainda mais salgada para todos os brasileiros. Ou seja, quem vai pagar a conta somos nós. Por isso que a mobilização lá no Senado, com o senador Girão, que comentou muito bem, mobilização lá com os deputados na Câmara, os deputados no plenário, é muito importante para barrar essa iniciativa que o governo está fazendo, da conta ficar ainda mais salgada para a gente. O que a gente está fazendo ali é uma contenção de danos até na parte econômica, porque a parte política e a parte econômica, elas se convergem. E está muito claro o que o Donald Trump fez aqui no Brasil, onde o ministro Alexandre de Moraes entra numa lista, né, onde poucos estão, né, na lista da lei Magnitsky, né, que foi atuado. Então eu vejo que, quando a gente olha no âmbito econômico, mesmo com aqueles quase 700 itens que foram retirados da pauta, o impacto é muito grande no Brasil. Nós temos 35% do impacto, quando a gente fala aqui de exportações, sendo direcionado para os Estados Unidos.
Então, mesmo que esses itens, aí, centenas de itens foram tirados, né, dessa taxação de 50%, ainda assim, grande parte dos pequenos produtores, tanto no Nordeste quanto no Sul do país, a gente até teve um estudo que coloca, né, a região Sudeste como a região mais beneficiada por questão da laranja, por produtos que foram isentados, né, foram isentos da taxação. A gente pega diversos estados como o Nordeste, o estado do Sul do Brasil, que tem hoje pescados, lá no Nordeste, frutas frescas. No Sul do país também tem muita questão industrial, muitos itens que não foram colocados na taxação vão acabar entrando numa situação cada vez caótica. Aí entra a questão do governo. O governo querendo fazer um bolsa tarifaço, né? Mesmo que Simone Tebet, né, e outros membros do governo colocam que não vai ter impacto fiscal, a gente vai trazer ali o BNDES, vai trazer o Banco do Brasil, vai trazer alguns bancos para socorrerem os empresários. É importante salientar esse ponto aqui para todos da audiência, que o crédito para o empreendedor nesse momento crítico é importante, mas uma taxa de juros que está maior ao longo dos últimos 20 anos, não é à toa que o próprio governo cavou essa taxa de juros, que o Banco Central, como graças a Deus é independente, colocou a taxa de juros aonde deva estar de fato, ou seja, uma taxa de juros altos colocado por um governo indisciplinado no ponto de vista fiscal, como eu sempre falo aqui, negacionista econômico. Perfeito, muito obrigada, Alex André, sempre bem-vindo aqui ao Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Obrigado, Mário, obrigado, Fred, sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Bom, fique aqui conosco, teremos ainda deputado Osmar Terra conosco aqui hoje no programa, teremos também os comentários de Fiuza, você que gosta muito de acompanhá-lo também na Gazeta do Povo, fique por aqui que a gente tem muita novidade ainda para vocês, além do Dr. Paulo Faria, que é advogado de Daniel Silveira, já está chegando aqui também. A gente estava falando com o senador Eduardo Girão sobre a ocupação ali, né, como os senadores têm ocupado o plenário, tentando aí obstruir as pautas, apesar da tentativa ainda da base governista de seguir adiante com todos os trabalhos na casa. A gente vai ver como eles passaram a noite por lá. 3h03, senador Girão. 33, a idade de Cristo. Aí. Uma inspiração para nós aqui, porque a gente está em medidas extraordinárias para tempos extraordinários que a gente está vivendo no Brasil. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas olha, pessoal, continue mobilizado. Nós estamos aqui juntos. Muito obrigado pela força, pelas orações, mobilizações lindas de domingo, mas precisamos continuar. Nós já queimamos a canoa de que a gente veio. Agora a gente não tem caminho de volta. Precisamos cumprir impeachment do Moraes, que é um ditador quanto mais reconhecido globalmente com a lei magnífica. Do Senado vazio. Aliás, eu quero fazer um comentário. Quando eu passei mais cedo aqui, eu soube, depois de ter chegado para falar com vocês, que tinha sido apagada a luz aqui do Senado da República. Eu fico pensando quem é que pode ter uma mentalidade tão pequena a ponto de achar que senadores que estão enfrentando tudo que é tipo de restrição, tem um senador com tornozeleira eletrônica, enfrentando censura, enfrentando todos esses abusos, defendendo a população perseguida, quem achou que apagando a luz vocês iam embora? Pois é, deixa aqui seu comentário, é bem importante pra gente, deixe seu like também. Agora vamos receber o advogado Paulo Faria, ele que defende Daniel Silveira. Boa tarde, doutor Paulo Faria, seja bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. Atualiza pra gente, por favor, qual é a situação de Daniel Silveira. Boa tarde, Mariana, boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, audiência. Daniel Silveira continua com febre, infelizmente, sem atendimento médico, sem fisioterapia, sem direitos, sendo torturado. A decisão de ontem do ministro foi como diz o André Marcília, um Kinder Ovo, surpresa, e ao mesmo tempo uma armadilha para poder tentar enganar a defesa e colocar o Daniel, decretar uma prisão do Daniel por suposto descumprimento de ordem dele. Então, eu vou explicar para vocês aí, mas sinceramente, estamos muito preocupados com o estado de saúde dele. Não temos notícia de nenhum tratamento médico, ele está à base de pirona para poder mascarar a febre, e tememos muito aí que ele possa estar num quadro irreversível aí de ou trombose ou infecção. Esse é o nosso medo aí nesse momento, Mariana. Doutor Paulo, pode nos falar mais sobre a situação dele, né? O laudo médico que o senhor apresentou
A Procuradoria-Geral da República teria concordado, né, com o pedido da prisão domiciliar humanitária e o teor da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Juridicamente, Guilherme, para você entender, a defesa não pediu saída temporária. Isso foi uma viagem do Moraes, mais uma delas, né, mais uma prática de tortura e mais uma violação à ordem legal. O que nós pedimos para ele? O senhor Alexandre, Daniel, já foi provado aqui que o sistema penal não tem a mínima condição de cuidar do Daniel Silveira. Então eles já bateram, deram arrego aqui, né, jogaram a toalha. E aí o PGR falou, olha, se não tiver condição material para cuidar do Daniel, então manda ele excepcionalmente para prisão domiciliar. E aí o que fez o Moraes? Moraes inventou uma tal de saída temporária, e o que ele quer com isso? Ele quer que a SEAP pegue o Daniel Silveira às 7 da manhã, ande 46 quilômetros de carro, o Daniel com o joelho dobrado, faz o percurso de Magé até Petrópolis, até a clínica, que dá em torno de 46 quilômetros, para ir, 46 quilômetros para voltar. Só aí já são 92 quilômetros e 90 quilômetros, mais ou menos, e 2 horas e meia, no mínimo, dentro de um veículo, e de volta. Então, é muito impossível que isso aconteça. Aí, essa é a fisioterapia da manhã. Aí ele retorna para o presídio, e aí, por volta de 2 horas depois do almoço, lá vai novamente a SEAP levar o Daniel para Petrópolis, de Magé Petrópolis, para que ele faça a fisioterapia. Aí, chegando lá, faz a fisioterapia, aí retorna para Magé, mais 46, mais 90 quilômetros. Então, Moraes quer que o Daniel seja transferido, ida e volta, vai e vem, por volta de 90 quilômetros de manhã e 90 quilômetros à tarde, fique no mínimo 5 horas dentro do veículo e fique fazendo esse trajeto todo santo dia. Aí eu te pergunto, a colônia, o presídio já disse que não tem condição de fazer. Nós não pedimos isso. O que o Moraes quer? Senão que o Daniel Silveira morra ou de infecção, ou de tenha a perna amputada, ou qualquer outra conduta que está prejudicando a saúde dele. Então, isso foi a decisão do Moraes ontem. Nós acabamos de apresentar um embargo aos infringentes para que ele esclareça onde foi que nós pedimos que seja saída temporária. E o que nós queremos é a prisão domiciliar para que ele vá. A clínica fica próxima à sua casa, em Petrópolis. Então, ele vai ter um deslocamento muito rápido. Agora, se do jeito que o Moraes quer, é para acabar com a pessoa. Ou seja, é impossível. Então, foi isso. Esse é o resumo da decisão. Onde é que está a armadilha? A armadilha está porque ele não mencionou se era domiciliar ou não. Hoje, em conversas lá na SEAP, eles entenderam que o Moraes tinha deferido a liminar. Nós alertamos, deferiu, não, senhor. Se vocês liberarem o Daniel para fazer domiciliar e o Moraes souber, ele vai mandar prender o Daniel, humilhar o Daniel de novo, como ele fez lá no dia de Natal, para poder dizer que ele descumpriu a ordem e vai mandar de volta lá para Bangu. E aí, o diretor do presídio ainda pode levar uma visita da Polícia Federal para explicar por que ele mandou o Daniel para a prisão domiciliar. Então, a armadilha foi essa. Então, ele tentou, de todas as formas, aí, um malabarismo aí para poder decretar mais uma vez a prisão do jeito que ele gosta, né? Toda midiática, decisão vazada para a imprensa, decisão tomada unilateralmente, ex officio e a calada da noite. Então nós evitamos isso. E aí, acabamos de embargar para ele explicar o que ele decidiu. Se ele decidiu que ele deu o que não foi pedido. Isso no linguajar jurídico chama decisão extrapetita e que viola o princípio da congruência, né? Que o juiz é obrigado a seguir o que a parte pede e não fora do que a parte pediu. Ótimo, doutor Paulo. Então a gente vê aí um falso recuo do ministro Alexandre de Moraes. Gostaria de ouvir sua opinião. Você acredita que, com a pressão popular que aumentou, especialmente depois aí a gente viu nas manifestações do último domingo e também agora, uma movimentação maior no Congresso, pedindo pelas pautas aí que são importantes para a oposição, o senhor acredita que pode haver um verdadeiro recuo, de repente daqui para frente, se essa pressão aumentar?
recuo da parte desse sujeito, né, zero. O que eu espero é que ele seja preso e pague pelos crimes que ele está cometendo. Principalmente no caso do Daniel Silveira, que está praticando tortura. Pessoal, a Lei 9.455 de 97 define o crime de tortura. Dá uma pesquisada aí e lê o artigo 1º, inciso 2, que vocês vão entender o que é que o Daniel Silveira está sofrendo na mão desse sujeito aí à frente dessa execução penal dele. Então ele, além de tudo que ele já foi, agora ele é o juiz de execução. E tudo que acontece ali com o Daniel Silveira dentro do presídio, ele é o preso de estimação. Ali não sai, não entra, não tem nenhuma informação dele se não houver permissão do ministro. Então, recuo zero. E se o ministro cumprir a Constituição e a lei, ele sai preso. Ele e outros 10 que estão ali. Por isso que eles descumprem a Constituição. O senhor havia também manejado um habeas corpus, né, para tentar obter uma decisão do ministro Luiz Fux. Poderia explicar para os nossos espectadores qual foi a decisão do ministro e o que o senhor pedia nesse habeas corpus? Pedimos a prisão domiciliar, Guilherme. Só isso. Por quê? O ministro deu uma decisão que para mim não foi nenhuma novidade, aplicando a súmula 606, que eles dizem o seguinte: não cabe habeas corpus contra ato de ministro do STF. Mas decisão. Não cabe habeas corpus contra decisão de ministro do STF. Mas nós impetramos um HC por omissão. Omissão é porque não houve decisão, então ele errou. Tanto é que ele viu a derrapada que ele deu, ficou tão feio, que ele depois deu uma outra decisão, revogando a decisão e aguardando aí uma suposta perda do objeto, porque ele disse que o ministro Alexandre de Moraes estava apreciando a prisão domiciliar. Como não houve apreciação da prisão domiciliar, ontem eu apresentei um recurso de pedido de consideração, aliás, e se ele não receber como reconsideração um embargo de declaração, para ele explicar por que ele aplicou a súmula 606 se o ato é omissivo. E o ato omissivo ele renova todo santo dia, ele não prescreve, ele não decai, não cai em decadência, entendeu? Então, foi uma grande decepção. O ministro Fux é o único ministro que tem a carreira da magistratura, e aí, decepcionante ver aplicar uma violação tão grave a um direito de garantia fundamental, que é o habeas corpus, que eles aplicam uma súmula. E o habeas corpus não pode ser suprimido nem por emenda constitucional, que está lá na Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Então, o que eles estão fazendo é um crime, é tortura. E quem tem o dever de impedir a tortura e não faz, de acordo com a lei de tortura, que é a 9455, ele também é punido e é condenado por tortura. Então, se o Fux não der a prisão domiciliar no HC, ele está cometendo tortura e além da prevaricação. Então, é para você ver que a coisa é grave. O estado de saúde do Daniel é grave, gravíssimo. Ele pode morrer, pode ser o Clesão 2.0. Eu espero que não aconteça isso e estamos assim denunciando dia após dia, deixando claro que o Daniel não está em tratamento médico, ele não tem médico assistindo, ele não tem tomado as injeções de anticoagulantes para evitar trombose, ou seja, ele está largado à própria sorte. Nós estamos denunciando isso todos os dias para que ele não seja o Clesão 2.0. Então é muito grave isso, Guilherme. Doutor Paulo Faria, o senhor tem ido com frequência aos Estados Unidos também, feito denúncias por lá, OEA. O senhor acredita que agora, né, que a gente vê uma força maior no exterior, que as notícias estão chegando mais claramente, principalmente nos Estados Unidos, essas denúncias possam ganhar força? Certamente. Eu só não nutro muita esperança com a OEA, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? O Pedro Vaca está aí para poder finalizar o seu relatório. Eu espero que ele não caia na desgraça de dizer que não há perseguição, que não há censura no Brasil, porque aí ele vai estar indo de encontro ao que a lei Magnitsky acabou de ser aplicada no Moraes e também que ele está violando direitos humanos. Ele está violando a liberdade de expressão, ele está violando as liberdades das pessoas. Então, está ganhando, depois dessas sanções que foram aplicadas, ganhou-se bastante força, principalmente com o trabalho do Eduardo Bolsonaro lá em Washington, e nós também contribuímos para isso, desde o ano passado, em visitas constantes, denúncias
Inclusive, estivemos com o Pedro Vaca e levamos atualizações do caso Daniel Silveira, da Flávia. Então, assim, a expectativa, Mariana, é que realmente tudo isso que aconteceu aí nos últimos 10 dias ganhe força lá também. E a eleição da Poyar, que é uma cubana que é apoiada pelo Rubio e pelo governo americano, possa dar novos ares e novas promoções de defesa dos direitos humanos pela OEA, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É o que a gente espera aí brevemente, e vamos levar mais denúncias ainda. Inclusive essa semana ainda a gente vai denunciar lá mais uma medida cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington. Perfeito, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Sabe que a gente sempre te espera aqui nos Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Só está faltando o crachá, mas eu agradeço até por uma brincadeira. Obrigado pelo trabalho de vocês, é impressionante a audiência, o carisma e também o profissionalismo. Parabéns para vocês, conte conosco e orem todos aí por Daniel Silveira. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigada, viu? Até a próxima, a gente vai providenciar o crachá aí do Dr. Paulo também. Deixe seu like aqui se não deixou, que é bem importante pra gente. Fred, situação complicada. Daniel Silveira é um dos alvos claros aí, né, de perseguição política do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vê cenas muito tristes e preocupantes, e mesmo após a aplicação da Lei Magnitsky, mesmo depois de tudo isso que a gente tem acompanhado nos últimos dias, parece mesmo que o ministro não vai recuar. Pois é, Mari, o Daniel Silveira, que é uma das primeiras prisões ilegais decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele que é um dos símbolos também desse processo de perseguição política que o ministro Alexandre de Moraes tem feito desde a instauração do inquérito das fake news contra tantos brasileiros. Ele que violou o artigo 53 da Constituição, que protege os deputados pelas suas palavras, opiniões e votos, deputados esses que só podem ser presos mediante flagrante de crime inafiançável, e o ministro Alexandre de Moraes manipulando o dispositivo constitucional, como ele faz tão bem, violando a Constituição e as leis do país. Ele, com base num vídeo divulgado pelo então deputado federal Daniel Silveira, ele considerou que o Daniel Silveira estaria em estado de flagrância, né, no caso do crime que estaria sendo praticado, porque o vídeo estava disponível online na internet. E foi ali um dos primeiros atos do ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira, que foi preso ilegalmente, violando a imunidade parlamentar do deputado. Decisão essa que foi referendada pela Câmara dos Deputados, que pela sua maioria acabou por confirmar a prisão ilegal do Daniel Silveira, e foi justamente a partir desse caso que vimos uma escalada autoritária por parte do ministro Alexandre de Moraes, que transformou o Daniel Silveira na sua vítima preferida, no seu preso de estimação, como bem colocou o doutor Paulo Faria, e vem submetendo o deputado Daniel Silveira a esse tratamento degradante que pode redundar, diante da situação frágil hoje dele de saúde, no eventual óbito do Daniel Silveira, e não contente em ter uma vítima de uma perseguição, ele que pode ter mais uma morte nas costas, para além do caso do Clezão, que também veio a óbito porque teve o seu tratamento de saúde negado pelo ministro Alexandre de Moraes, que estava, naquele caso do Clezão, inclusive a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado favoravelmente ao pedido da defesa do Clezão, assim como nesse caso também, Mari, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou favoravelmente ao pedido da defesa do Daniel Silveira de conversão da sua prisão em prisão domiciliar, para que ele possa fazer o seu tratamento de saúde, né, visitar ali e ir até o fisioterapeuta, ele que se encontra no estado de saúde extremamente grave. Já na última sexta-feira nós inclusive compartilhamos aqui uma foto do estado da perna dele, uma infecção que pode se transformar num quadro de infecção generalizada, e o Daniel Silveira pode vir a óbito a qualquer momento. Então, é mais uma decisão ilegal do ministro Alexandre de Moraes,
e que revela que, de fato, Mari, ele não está disposto a retroceder das suas ações ilegais, até porque ele encontra respaldo nos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Gilmar Mendes, hoje pela manhã, declarou que ele, ministro Alexandre de Moraes, tem total apoio por parte dos demais ministros do Supremo relativamente à sua atuação ilegal. 7 ministros do Supremo já se manifestaram desde que foi aplicada a sanção da Lei Magnitsky, aplicadas as sanções da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. 7 ministros já saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes, mostrando quanto os integrantes do Supremo Tribunal Federal estão dando respaldo e participando ativamente dessas ações ilegais, que infelizmente não são ações isoladas do ministro Alexandre de Moraes, mas também dos demais ministros do Supremo, com raras exceções, Mari. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.